Oi, olá a todos. Moisés, se puder me confirmar se vocês estão vendo o slide, por favor. Eu deixei de ver. Tá ok, Jenny, tá ok. Ok, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Né? Como o Moisés me apresentou, meu nome é Jenny Vieira, eu sou atualmente doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFAM. Sou orientada pela professora doutora Maria Luísa Ugarte Pinheiro. Né? Atualmente, no doutorado, tenho pesquisado sobre a cultura associativa e a formação das organizações de trabalhadores urbanos em Manaus, né, de 1889 a 1930, mas para esta comunicação, né, eu trouxe aqui para a discussão, né, um pouco, né, do que foi defendido em fevereiro na minha dissertação de mestrado, né, e que é fruto de uma discussão que eu fiz no meu terceiro capítulo sobre as greves dos trabalhadores, que eu intitulei Parar o Bonde, Parar a Cidade. Organização, negociação e ação dos trabalhadores do tráfico de bondes nas greves em Manaus, de 1899 a 1930. Bom, trouxe aqui algumas informações gerais, né, para poder situar vocês. Bom, no ano de 1899, né, ao tempo em que se apresentam os bondes elétricos para a cidade de Manaus, nasceu duas novas categorias, né, de trabalhadores urbanos, os motoristas e os condutores. Do momento da inserção desse novo transporte urbano, né, e da formação dessas categorias, os trabalhadores do tráfico de bondes, eles realizaram 8 greves, né, na cidade de Manaus, até os anos de 1930. E aí eu trago essas greves aqui para vocês. Deixa eu só ajeitar o roteiro. Para vocês verificarem, aqui nessa minha tabela eu coloquei o mês e o ano das paredes que foi possível localizar nos periódicos, né, locais, o tempo parado dos trabalhadores, o motivo da greve e os tipos de greve. Breno Costa e Francisco de Farias, eles pontuam que, para melhor dimensionarmos as análises sobre as greves, é necessário nós observarmos os 3 tipos de perfis gerais nos quais as greves podem se enquadrar. Né? E aqui vocês vão poder perceber que se fazem presentes esses 3 tipos. Primeiro, as estritamente econômicas, com pautas voltadas para as questões salariais. Segundo, as estritamente políticas, e aí com pautas mais amplas, né, englobando tanto as paralisações em solidariedade a outras categorias, ou em apoio ao trabalhador, né, isto é, contra a demissão, né, dos trabalhadores, ou contra a perseguição, né, do chefe do tráfico, como também pela redução da jornada de trabalho, né, e outros direitos. E, por último, as estritamente econômicas e políticas, né, combinando os 2 tipos de reivindicação nas suas pautas. Das greves de 1899 a 1930, né, realizadas pelos trabalhadores, e como vocês podem observar aqui, 5 delas foram de caráter estritamente político, 2 delas foram de caráter econômico-político e uma greve de caráter estritamente econômico. Das pautas reclamadas pelos trabalhadores, o descontentamento da categoria com o chefe do tráfico, em períodos históricos completamente distintos, foi o que mais motivou os motoristas e condutores de bondes a paralisarem o serviço. E aí, em seguida, né, a luta pelo aumento salarial, a solidariedade entre eles, a readmissão de trabalhadores demitidos injustamente e a redução da jornada de trabalho, né, foram as outras pautas dos motoristas e condutores na cidade. Né. E aqui eu situei vocês, como podem observar. Aqui eu coloquei também para comentar um pouco sobre, mais à frente, né, a organização dos trabalhadores, que, inclusive, eu faço uma discussão no segundo capítulo da minha dissertação, né, eles tiveram participação em 3 organizações. Primeiro, né, a Sociedade Beneficente Protetora dos Motoristas e Condutores do Amazonas, fundada em 1910, né, aqui era uma organização própria dos trabalhadores, né, do tráfico de bondes, né, no caso, só faziam parte os motoristas e condutores. Em 1918, né, eles foram categorias que fizeram parte, né, da União Operária Amazonense, né, dessa entidade de classe, e em 1930 eles tiveram participação na Associação dos Empregados da Manaus Tramways, no caso,
essa associação contemplava eles e contemplava todos os outros trabalhadores, né, dessa empresa. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que antes, até a formação, né, da primeira organização representativa dos trabalhadores, as greves, eu situei, né, como surgidas de forma espontânea, né? No caso, aqui, as greves de 1911, 25 e 27, elas foram comandadas pela Sociedade Beneficente dos Motoristas e Condutores do Amazonas. A greve geral de 19, né, que talvez o Moisés daqui a pouco comente um pouco, foi organizada e comandada pelo Comitê de Operários Amazonenses, e esse comitê, né, ele teve uma participação muito significativa da União Operária Amazonense. E a parede de 25, eu coloquei como aqui duas greves, eles realizaram duas greves, eu só coloquei uma aqui como organizada, né? A outra também, ela entra aqui, né, com mais de 10, 2 e 1900, surgiu de forma espontânea, né? Mas aqui, eu trouxe isso aqui para comentar com vocês, né, que é interessante analisar como nasceram as greves que não tiveram em seu comando a presença das associações dos trabalhadores diretamente envolvidos nas mobilizações, né? Por mais que as primeiras greves do início do século XX não tenham sido organizadas pela Sociedade dos Trabalhadores, o fato deles escolherem um representante para noticiar a mobilização já indicava uma organização prévia. E isso é o que foi possível, né, percebermos nessas greves, nessas 3 primeiras greves. Grande parte dessas mobilizações, né, tiveram aqui a participação da sociedade, né, da União Operária e da própria formação do Comitê de Operários, né? Então, além das lideranças, havia uma participação massiva da base de trabalhadores, né? Essa era a melhor forma de conquistar a atenção da companhia, né, e ter um rápido retorno de suas demandas. E aqui, antes deles anunciarem a greve, era necessário criar, né, todas as condições necessárias, né, para poder os trabalhadores, né, negociarem com o patronato nas suas pautas, né? Então, portanto, uma greve, ou até mesmo a própria ameaça de greve, ela é, por excelência, a melhor ferramenta de luta usada pelas associações para forçar o atendimento dos interesses dos trabalhadores. Aqui eu trouxe algumas estratégias utilizadas pelos trabalhadores, né, na Paredes em Manaus. É importante destacar, né, alguma delas, para entendermos, né, quais significados tinham as ações dos grevistas para eles, como também para a sociedade em geral, né? Dessa maneira, do conjunto de estratégias usadas pelos trabalhadores do tráfego de bondes, eu destaco aqui as voltadas para o impedimento dos bondes de circularem, o impacto que esse impedimento causava e influenciava toda a cidade, né? E aqui, exemplarmente, podemos destacar a atitude dos motoristas e condutores na greve de 1910 em Manaus, reunindo-se na Praça 15 de Novembro, em frente à Estação Central da Aviação e Luz, intervieram contra a decisão da companhia, gritando estrondosas vaias. Além da paralisação do serviço na cidade, a formação de piquetes foi uma prática bastante presente nas paredes de motoristas e condutores de bondes. Igualmente, no Rio de Janeiro, o historiador Paulo Clusterra evidencia a ação específica dos trabalhadores de colocar pedras sobre os trilhos dos bondes e tentarem, ao mesmo tempo, levantar algumas delas como forma de chamar a atenção da população, do patronato e do Estado para suas reivindicações, né? Essa prática ela esteve presente em quase todas as mobilizações de janeiro de 1900, né? Então, além aqui do historiador Paulo Clusterra, né, o outro historiador, Marcelo Badaró Matos, ele também observou que, se tratando de algumas greves no Rio de Janeiro, acompanhando os padrões de resistência operária, um dos maiores polos de mobilizações nas décadas de 1880 a 1900 foi o dos transportes urbanos, né, em especial os bondes. O autor afirma que não seria estranho que nesse setor de transportes irrompessem várias greves que se transformaram em conflitos de razoáveis dimensões, né? Então, assim como havia uma reação por parte dos trabalhadores, né, havia também uma reação por parte das companhias, né? No caso, para chamar atenção, né? E eram reações bem elaboradas, né, como forma de fazerem com que os bondes voltassem a circular na cidade, né, e acabar com toda a movimentação e mobilização dos trabalhadores. A estratégia mais comum empregada pela direção da companhia foi utilizar outros funcionários para conduzir os veículos,
né? No caso, além da direção da companhia, né? Mandar outros funcionários dirigir, né? Eles também colocavam ali a presença policial, né? A força policial como uma forma de garantir essa circulação e também constranger, né? Inibir ali, oprimir, né? Os trabalhadores. No dia 23 de março de 1925, momentos depois dos motoristas e condutores deflagrarem greve pacífica na cidade, os trabalhadores eles não compareceram ao serviço. No entanto, isso não significou que os bondes deixaram totalmente de circular, pois assim que chegou ao conhecimento da direção da Manaus Tramways a anunciação da paralisação dos trabalhadores, foi solicitada a intervenção da polícia para tomar as devidas providências e garantir a circulação dos bondes. O Jornal do Comércio noticiava que a ação da polícia era eficaz nas medidas empregadas para a manutenção da ordem, e quem assumiu a condução dos bondes naquele momento foram os empregados da oficina da companhia que não aderiram à parede, fiscais e empregados do escritório, sob a guarda de braços da força policial devidamente embalados. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, para mostrar que boa parte das paralisações dos trabalhadores foram aqui em frente, né, à estação do bonde. Em alguns momentos, na verdade, né, eles se organizaram aqui em piquetes de greve, né, como forma de obstruir a saída do transporte, fazer com que mais trabalhadores pudessem aderir, né. Então, aqui é um espaço simbólico, né, de luta dessa classe trabalhadora. Podemos também considerar, né, outras reações diretas dos trabalhadores de bondes, né, e aí, dentre os quais, romper calorosos protestos em frente às estações, né, com gritos de fora, não pode sair, bem como atravessar os trilhos dos bondes, interrompendo o tráfego nas principais curvas da cidade. Quando a condução dos bondes, em períodos de greves, vinha de fura-greves, os paredistas não deixavam partir, forçando-os a recolherem-se nas estações. Então, a medida era importante para garantir a paralisação total do serviço na cidade. Outra considerável reação, aqui que eu acho importante mencionar, né, vinha por parte dos próprios populares, que, em solidariedade aos grevistas, né, muitas vezes familiares e amigos, eles não permitiam que os veículos circulassem livremente, né? Então, eles ajudavam a obstruir os trilhos, né, como reação favorável aos grevistas. Às vezes, as estratégias das companhias de fazer o bonde circular dava certo, outras vezes nem tanto, né? Aqui, o que garantia a variação de resultado era a quantidade de trabalhadores mobilizados da empresa, né, que aderiam à greve e as próprias estratégias empreendidas por eles. O peso dessas paralisações, né, ela era inquestionável, pois parar o bonde e parar a cidade de Manaus afetava toda a população, desde aqueles que viviam nos arrabaldes de Flores até os que precisavam circular no perímetro urbano da cidade. Aqui eu trouxe uma citação do Marcel Vanderlinde, né? Em termos muito gerais, todas as ações coletivas envolvendo negociações com o empregador são uma forma de negociação coletiva. No uso comum, entretanto, o significado de negociação coletiva restringe-se às negociações empreendidas por um grupo de empregados com um ou mais empregadores que culminam num acordo coletivo. A negociação coletiva ela faz parte da maioria das mobilizações dos trabalhadores, pelo menos as empreendidas por categorias específicas, no caso, com pautas amplas, como ocorreu com os motoristas e condutores. Ela desempenha um papel fundamental no sentido de estabelecer as normas que deverão reger as relações de trabalho entre os funcionários, e o patronato passou a existir no momento que houve ação organizada dos trabalhadores por meio do fortalecimento dos sindicatos e do exercício do direito de greve, né? Então, tratando que quando há situações em que não existe a negociação coletiva, o patronato ele segue o princípio da negociação individual, resolvendo pontualmente com cada trabalhador os problemas levantados. Então, são raras as vezes que isso acontece, e, inclusive, quem daqui pesquisa com jornais operários, né, pelo menos os do início do século XX, né, percebe alguns artigos, na verdade, dos próprios trabalhadores, né, falando da importância, né, de se organizar em associação, exatamente por conta, né, do fortalecimento e da eficiência, né, dessa negociação coletiva. Né? Então, assim, a negociação coletiva ela surge como uma conquista dos trabalhadores organizados, sobretudo os vinculados às associações operárias.
Nesse processo, eles passaram a exigir que o patronato negociasse com o conjunto dos trabalhadores, garantindo assim a unidade de classe e grandes conquistas de demandas coletivas. Né? Então, cabe aqui também destacar, né, que a negociação coletiva ela assume grande importância. Né? Por meio dela, as associações conseguem realizar grandes acordos, que muitas vezes acabam por chegar até as câmaras municipais ou ao Congresso Nacional, como ocorreu com a greve geral de 1919, né, que tinha como principal reivindicação dos trabalhadores a diminuição da jornada diária de trabalho por 8 horas, sem interferência nos salários, né? Então, além dessa greve de 1919, né, poderia citar outras, enfim. Por fim, eu acho que também é interessante apontar, né, que, além de Manaus, né, outras localidades do Brasil ocorreram mobilizações dos motoristas e condutores, igualmente como em Manaus, né, algumas dessas paralisações, elas coincidem com um grande aumento da organização dos movimentos sociais no Brasil e no mundo, né, conferindo uma dimensão conturbada, né, à conjuntura de 1900 a 1930, né, tendo em vista que, nesse período, houve uma crescente significativa do movimento associativo no meio dos trabalhadores, período em que ocorreu o surgimento de uma imprensa operária e também a formação de partidos, né, então, essa foi um pouco, né, das reflexões que eu trouxe para vocês. Aqui estão as minhas referências, né, tá bem geral, né, mas nos anais da Ampul, né, vai estar disponível o artigo completo. E é isso, Moisés. Muito obrigada.